Vamos à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia aí comigo, em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses da palavra de Deus. Nós estamos falando, né? Essa é a última parte sobre a perda da visão, né? Sobre a perda da visão espiritual, a visão clara do que Deus tem para a nossa vida, né? A visão daquilo que Deus tem a nos direcionar. Nós falamos muito que Deus tem uma visão para mim e para você clara, objetivo claro, né? E às vezes a gente espiritualiza algumas coisas, né? Que não estou dizendo que não são espirituais, mas estou dizendo deixando elas longe de nós. Uma visão clara, básica. Você é casado, Deus te deu uma visão de ser um bom esposo. Se você é casada, Deus te deu uma visão clara sobre ser uma boa esposa. Se você é filho, Deus te deu uma visão clara de como ser um bom filho. A palavra é clara, ela é objetiva, ela traz clareza às nossas vidas, né? O Salmo 119 vai dizer, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, se eu quero viver uma vida cheia da presença de Deus, se eu quero viver uma vida clara, com clareza, sabendo qual é o meu papel na minha família, sabendo qual é o meu papel na minha igreja, sabendo o que eu devo fazer espiritualmente em oração, em jejum, eu preciso estar em contato com a palavra. Nós, como metodistas, nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos sim, né? Eu tenho que deixar isso claro, você pode não acreditar, mas nós cremos na estrutura metodista, nos dons de línguas, nós acreditamos no mover de Deus, de pessoas sendo libertas de espíritos malignos. Nós acreditamos que dependendo da glória do Senhor sobre uma vida, por que ela cai ao chão? Porque às vezes a glória de Deus é tamanha na vida dela, o corpo dela sente aquela glória de Deus de tal maneira que ela não consegue ficar em pé. O próprio Davi escreveu um salmo sobre isso, estava na presença do Senhor e a glória de Deus tomou conta da casa, que eu não consegui ficar mais em pé na presença do Senhor, me prostrei diante dele, né? São emoções que o nosso corpo vai sentindo, né? A nossa ligação com Deus, e o nosso corpo humano vai sentindo essas emoções e acontecem sinais visíveis daquilo que Deus está fazendo. Mas os sinais visíveis do que Deus está fazendo não é a base da nossa fé. Nós temos que entender isso, e falei sobre isso semana passada. Se a base da minha fé é receber uma profecia, eu preciso me converter. Eu preciso me converter. Se eu só acredito em salvação, se eu recebo uma profecia, então eu estou dizendo que a obra da cruz não é suficiente. Vamos para a palavra, isso é Bíblia que eu estou dizendo. A obra da cruz é suficiente. Jesus pode nunca se revelar em nada para mim, em revelação em alguém falar nada, mas somente a morte da cruz a morte dele na cruz por mim, por você, é o suficiente para a nossa salvação. Isso é Bíblia. Não está escrito lá, você precisa para ser salvo de um culto de fogo, 7 semanas, marchando em volta da muralha de Jericó, e 7 voltas, dando uma oferta de R$2.000, e usando uma toalha ungida, e aí os seus problemas, né, temos que são novos aqui, não vão lembrar disso, né, seus problemas acabaram. Não é uma organização, né? Não é algo que vai resolver os seus problemas, não vai. Não existe essa mágica, né? O que nós sabemos é que nós precisamos da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo em nós, a vivência de Cristo, a unção de Deus na nossa vida, Deus crescendo em nós vamos ter experiências. Nós não somos contra experiências, o que nós somos contra elas serem a base da nossa fé, tá bom? Então assim, nós temos que entender a igreja que nós estamos. A nossa igreja, ela não crê que a experiência externa é a base, mas a experiência pessoal com Cristo pode ser a base. Minha experiência com Cristo, palavra, jejum, oração, busca pelo Senhor, o que Deus fez na minha vida, os milagres que recebi, essa experiência é muito válida, daquilo que eu vivi com Jesus, não aquilo que alguém falou,
não aquilo que alguém revelou, eu te digo que você vai viver no futuro tal coisa. Amém, Deus usa pessoas sobre isso, mas ela não é a base da minha fé. O futuro pode ser longe demais, e até chegar lá eu preciso ficar firme, certo? Eu não posso me perder. Até chegar no futuro, o futuro é relativo. A gente recebe uma palavra de Deus e acha que vai acontecer amanhã, às vezes demora alguns anos para acontecer. Não é verdade? Vou dar um exemplo para você, né? A Bárbara está assistindo o culto com o Antônio lá em casa. Eu lembro que uma irmã da igreja de Londrina, chamada Ângela, ela era secretária da igreja. Um dia eu cheguei para fazer alguns atendimentos na igreja. Cheguei, ela falou: oi pastor, bom dia e tal. Eu falei: bom dia, Ângela, tudo bem? Hoje eu vim atender os juvenis aqui. Não, pastor, pode usar o gabinete, são 3 gabinetes lá, pode usar o terceiro aqui e tal. Eu uso aqui, atende eles ali. Aí, benção, obrigado. Então, pastor, eu queria te falar um negócio. Essa noite eu sonhei com a Bárbara. Ela estava com um nenê no colo, e era um menino. E Deus dava um menino para vocês. A gente não tinha contado para ninguém que a Bárbara não podia ter filhos. Só eu e a Bárbara sabíamos, nem nossa família sabia. A não ser quando ela ficou grávida, e depois de um tempo, que aí a nossa família ficou sabendo que o Antônio era um milagre de Deus. Não sabia a mãe dela, minha mãe não sabia, ninguém sabia, só sabia nós dois. Né? E ela falou que seria um menino. O Antônio está aí. Mas sabe quanto tempo isso demorou? 8 anos. 8 anos. De quando ela falou até o nascimento do Antônio. E se nesses 8 anos eu tivesse me esquecido de Jesus? E se nesses 8 anos eu tivesse me separado da minha esposa? O Antônio não estaria aí. Então a base da minha fé não é a profecia, mas é o que me leva até ela. A base da minha fé não é o resultado, mas é o caminho que me leva para o resultado. A base da minha fé não é o que eu vou receber, mas é o Deus que eu já vivo, que vai me abençoar lá na frente, porque eu vivo com Ele. Então nós temos que entender que a visão, ela é algo sobrenatural na nossa vida. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, eu vou ler junto com você, a hora que colocar ali, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Então nós vamos trabalhar mais 2 pontos hoje sobre a perca da visão. O que a perca da visão pode fazer na vida de um crente? Quando ele perde a visão, quando ele perde a base, quando ele perde a visão na palavra, na oração, no jejum, na busca pelo Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, o mesmo Deus da paz. Você quer paz? Amém? Eu quero. Você quer? Eu quero. Já estou profetizando a minha vida. Senhor, me dá paz. Aí some alguma pessoa de perto assim, né? Já viu aquele videozinho que o pessoal faz, né? Some alguém de perto. Senhor, me dá paz, né? Quero paz, aleluia, glória a Deus. Quero paz, Senhor. Mas o santifique em tudo. O mesmo Deus que dá paz também santifica a vida de vocês. Vocês sejam santos no Senhor. E que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados o quê? Íntegros e o quê? Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto forte, né? Sabe o Deus que você quer paz dele? Que você se mantenha tão santo na presença dele, que quando ele vier, você esteja íntegro, inteiro na presença dele e irrepreensível para subir com o seu Senhor ao céu. Base. Você pode até perder a sua paz, mas que esse Deus de paz te mantenha santificado. Você precisa de santificação. A primeira coisa que nós vamos aprender hoje é que a perca da visão, né? Se você gosta de anotar aí, tem umas irmãs que gostam de anotar. Eu sempre digo que eu vou pegar esses cadernos, nunca pego, né? Estou precisando das minhas pregações de volta para repetir as pregações. Está ficando meio escasso as pregações, então estou precisando repetir alguns. Daí vou pegar das irmãs que anotam lá, que eu perco as minhas pregações, né? Olha que interessante, vai dizer assim, né? Que eu anotei aqui, que a perca da visão faz com que uma vida santificada não seja mais uma necessidade na vida do crente. Olha que interessante. Quando eu perco a visão do que é ser crente, eu não sinto mais necessidade de manter uma vida santa diante do Senhor. O pecado já não pesa na minha vida mais. Eu não sinto necessidade de perdoar. Eu não sinto necessidade de pedir perdão. Eu não sinto necessidade de me examinar na Santa Ceia. Eu não sinto mais necessidade de tomar cuidado com o que eu falo.
Eu não sinto mais a necessidade de estar com uma vida regrada diante do Senhor para subir no altar e ministrar aos meus irmãos. Eu não sinto mais necessidade de levar uma vida de oração. Eu não sinto mais necessidade de levar uma vida de jejum. Eu não sinto mais necessidade de deixar os pecados para trás. Está indo tudo bem. Eu já mudei tanto. Só falta um pouquinho. Para que mudar mais? Sabe por quê? Porque nos fins dos tempos o Senhor terá que nos encontrar íntegros e irrepreensíveis. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. Está dizendo de perfeição? Estou dizendo de coração arrependido. Coração que não se esconde diante do Senhor. Coração que se coloca diante de Deus. Coração que entende que a santificação só vem do Senhor, ela não pode ser gerada por nós. Nós nunca seremos santos. Mas uma coisa é certa, nós servimos a um Deus que é santo, e quando nós temos o nosso coração diante do Senhor, Ele nos santifica, Ele nos ajuda na nossa dificuldade, Ele nos ajuda no nosso pecado, e nós temos nos tornado um povo crente, um povo de Deus, e nós temos nos deixado viver uma vida cega diante dos pecados, uma vida cega. Como eu disse para você, hoje é a última pregação, e talvez seja de Deus que algumas pessoas não tenham vindo hoje, né, brincadeira, né, para elas voltarem domingo que vem. Se elas tivessem vindo hoje, talvez elas não voltariam, mas gosto de brincar sobre isso sempre, né? A palavra de Deus às vezes ela é pesada. Sabe por que ela é pesada? Porque a palavra de Deus diz que ela é como uma espada, afiada de 2 gumes. Ela separa corpo e alma. Ela vai trazer à tona as emoções e os pecados. Ela vai trazer à tona os sentimentos e os resultados, as consequências. A palavra de Deus ela é clara em algumas coisas, às vezes isso nos dói, mas quero dizer para você como seu pastor que o meu objetivo não é te chatear, mas eu não posso deixar de pregar a palavra, eu não posso deixar de pregar aquilo que está na Bíblia, e não dói só em você, dói em mim também, você pode ter certeza, eu também me sinto desafiado, e quando eu olho para essa perca de visão, uma das coisas que eu vejo na santificação, olha que interessante, é que a perda da visão, às vezes faz com que andemos em meio à sujeira, em meio aos pecados, em meio à imoralidade, e isso não nos preocupa mais. Não nos preocupa mais. Nós brincamos com as coisas do Senhor. Não nos preocupa mais estarmos em imoralidade, botarmos a mão na cabeça de alguém para orar por alguém. Aí a pessoa cai endemoniada e o diabo acusa, fala, nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Não nos preocupa mais participar de um ministério na igreja e no dia de servir, nunca ter feito um jejum para servir na igreja. Eu não estou falando para os irmãos dos ministérios não, estou falando para mim também, tá? Como pastor também sirvo todo domingo. E não jejua mais. A gente trabalha ministério como se fosse uma obrigação e um serviço técnico. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão, minha irmã, excelência é necessário. Que a gente sempre consiga comprar luz boa, que a gente sempre consiga ter um som bom, que a gente sempre consiga ter um púlpito moderno, uma igreja moderna, numa localização boa. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não passa de técnica, e técnica não move ministério. Presença de Deus move ministério e ajuda a gente a desenvolver técnica. Técnica é bom, técnica é necessário. Saber, por exemplo, como que você vai orar pelas pessoas, né, no ministério de intercessão se você não consegue falar? Você não consegue orar em voz alta? Não tem como, né, Lucas? Você é da intercessão, tem que orar em voz alta. Como é que vai expulsar o demônio em pensamento? Não dá. A palavra de Deus diz que tem que gritar, sai em nome de Jesus. Tem que dar dar uma ordem a Satanás. Aí como é que você vai assim, eu acho que eu vou falar para ele sair, será que ele vai sair? Não dá para você ficar pensando, e se fechar o olho é perigoso levar um murro na cara, então você precisa saber algumas bases técnicas. Tem como você sair do louvor para tocar um violão, você não sabe tocar violão, igual eu não sei tocar nada, irmãos. Se me der aquele instrumento ali na mão ali, não vai sair nenhum louvor aqui na igreja, não vai dar certo, não vai sair. Então você precisa de algumas técnicas, mas técnica sem presença de Deus faz a igreja virar um clube, onde nós temos pessoas boas servindo, mas pessoas sem unção, porque elas não jejuam para servir, elas não oram para servir,
elas não se consagram para servir, elas simplesmente servem com técnicas. E nós temos perdido essa visão de igreja, porque a gente tem ouvido as palavras da internet. Excelência, melhor igreja, melhor equipamento, melhores coisas, melhores pastores, sabe falar direito, não erra no português, olha que dicção, olha que ótimo, olha ali, que estrutura daquela igreja. A gente fica olhando para isso, e a base da nossa fé, que é jejum, oração, unção, busca pelo Senhor, a gente vai deixando para trás. Nós estamos no meio de uma sujeira. Nós estamos no meio de um lamaçal de pecados, aonde nós olhamos para as pessoas como se elas fossem objetos ministeriais, e que elas são obrigadas a saber de técnicas, mas elas não são obrigadas a jejuar e a orar. Deixa eu falar um negócio para você, são sim. Na nossa igreja, naquilo que nós cremos, o povo de Deus que é envolvido em ministério precisa jejuar e orar. Se você não tem feito, você precisa procurar o seu pastor, o seu líder de ministério ou o seu líder de discipulado. Falar, eu preciso de ajuda. Porque eu estou há meses com técnica, mas sem oração e sem jejum. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque um dia a técnica vai cansar e você corre o risco de perder o ministério que Deus te deu por falta de uma simples oração. Você é bom em técnica, mas você é ruim em oração. E aí você vai perder o que Deus está te chamando para fazer. Eu estou sendo bem respeitoso com você, como seu pastor, te alertando sobre isso, e estou me alertando essa noite. Você, quando eu digo, é eu incluso nisso. Nós temos sido um povo que tem perdido a visão da santificação. Nós estamos servindo a Deus, nós estamos servindo a um clube. Nós estamos servindo ao Senhor, não é qualquer pessoa. Né? O Antônio lá em casa, a Bárbara está brava comigo. Ela fala assim, Fábio, agora você vai ter que correr dobrada, né? Porque eu gosto de história. Então eu gosto de história de futebol, e eu sempre brinco com todo mundo de futebol. Minha conversa com o homem é tentar puxar assunto de futebol, né? E aí o Antônio está com a camisetinha do Palmeiras dele. O Antônio faz 2 dias que ele acorda ou me vê, ele faz Palmeiras, Palmeiras, e ele quer colocar a camiseta. A Bárbara olhou para mim e falou assim, e aí? Falei, eu tenho que ensinar ele a ser apaixonado por Jesus mais que o Palmeiras, né? Vai ser um desafio. Porque o Palmeiras passa na televisão e todo mundo canta, vibra, é bonito de assistir. Jesus, o negócio é tenso. Jesus é de joelho no chão, né? Sentado numa poltrona assistindo. Jesus é sem comida, fazendo jejum. Jesus é ajoelhando ao invés de estar sentado num sofá com o controle na mão. Vai ser difícil. É muito mais fácil ensinar de futebol do que de Jesus, meu irmão, minha irmã. Muito mais fácil. É muito mais fácil servir com técnica do que servir com jejum e oração. É muito mais fácil ir vivendo a vida sem o pecado pesar. Nós temos nos tornado esse povo, o pecado não pesa mais. A gente se envolve nas coisas de Deus, a gente se envolve na igreja, algumas coisas que a gente prometeu para Deus que a gente ia deixar para trás. A gente vai vivendo 1, 2, 3, 5, 10 anos na igreja, a gente nunca deixa para trás. A gente não deixa para trás os pecados porque a gente fala, não é necessário. Mas nós já estamos cegos, porque vivemos uma vida pecaminosa, achando que estamos vivendo uma vida de santidade, porque temos técnicas. Isso é sério, para cada um de nós, é sério para mim como pastor, isso é sério, até pela minha vida isso é sério. Sabe por que eu estou te falando isso? Sabia que tem um livro, eu não sei de qual pastor é, depois você pesquisa que eu não lembro o nome mesmo, estou falando realmente para você. Tem 1000 pregações, foi lançado um livro com 1000 pregações. O ano tem 59 domingos, se não me engano, 58, né? Coisa assim. Estou certo? 52, 58, 59, é uma coisa assim. Desculpa, agora deu branco. Tem para 20 anos de ministério, pregação. Tem pregação para 20 anos de ministério. Pronta. Não precisa orar, não precisa jejuar, só abrir a página, escrever, mudar algumas coisinhas, anotar, vir aqui e pregar. Não precisa de oração, não precisa de jejum, só precisa de técnica. São 52, né? Então tem 10 anos mesmo, então estou certo, 52, é isso aí, 52.
Cada 5 anos, não, cada 10 anos, 20 anos então tem de pregação. 520, né? Sermões 10 anos. Tem sermão para 20 anos de ministério. Prontos. Não precisa orar, não precisa jejuar para Deus falar com quem vem. Só pregar. Isso é um risco que nós temos corrido. E a gente vai vivendo a nossa vida assim, em meio à sujeira, em meio à imoralidade. Isso não nos preocupa mais. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe por que disso? Porque estamos tão cegos espiritualmente, que mudar de vida, porque somos de Cristo, não é mais um alvo na vida do crente. Você sabia disso? Nós estamos tão cegos, que nosso alvo não é agradar ao Senhor mais. A gente não abre mais mão das coisas, a gente não abre mão dos pecados por amor a Jesus mais. A gente não abre mão de quem nós somos por amor ao Evangelho, por causa da salvação. E eu realmente não quero deixar você com sono, e não quero deixar você falando, nossa, que pregação ruim e tal, o pastor pegando no nosso pé. Não, só quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro ponto, que a gente não fique cego. Pecado continua sendo pecado, santificação continua sendo necessária, e não tem como levar as coisas do Senhor de qualquer jeito, e Deus tem nos alertado sobre isso. E é perigoso a gente depois se arrebentar e não saber o porquê, querer colocar a culpa em Satanás, sendo que a culpa é nossa. Sejamos maduros e responsáveis. A palavra de Deus diz que para quem muito é dado, muito é cobrado. Você pode enganar seu pastor, você pode enganar seu líder, você pode enganar seu esposo, a sua esposa, você pode enganar com técnicas essa igreja inteira, mas nós não enganamos ao nosso Senhor. Eu digo você, que eu me incluo, né? Que eu falei, seu pastor, também tenho pastores, eu também tenho líderes. Mas ao Senhor a gente não engana. E a calculadora, a hora que ela tiver que dar vermelho, ela vai dar vermelho, ela vai dar negativo. E a gente vai se perguntar por que depois. Por que a minha vida está assim? Pecado. Por que a vida de todo mundo anda e a minha não anda? Falta de santidade. Por que Deus usa o fulano e não usa a minha vida? Porque o fulano ora e jejua e você não. Por que o casamento de fulano vai bem? Porque o fulano, quando vai mal alguma coisa no casamento, pede ajuda e você esconde. Por que o filho de fulano está sendo crente e o meu não quer ser crente? Porque o filho de fulano está sendo protegido em oração às 3 horas da manhã todos os dias e você não tem coragem de levantar para orar sobre o seu filho. Ah, pastor, mas eu oro e meu filho continua desviado. Mas eu estou dizendo que a probabilidade é menor, os estudos já dizem, eu posso te mandar vários. Você quer ver alguns estudos? Diz que 1/3 de quem lê a Bíblia, 1/3 das pessoas que leem a Bíblia sofrem menos de ansiedade. 50% dos homens que lêem a Bíblia todos os dias não são viciados em pornografia. 60% dos casamentos que oram todos os dias dos casais e leem a Bíblia juntos não chegam ao divórcio. Quer mais dado? Está explicado. Nós estamos do jeito que estamos, destruídos, casamentos dentro das igrejas sendo destruídos, filhos desviados, etc., por causa da nossa negligência. Porque nós deixamos a santificação e perdemos a visão e estamos cegos espiritualmente. Preocupados com técnicas e estruturas ao invés de uma vida de santidade. Preocupados se a cadeira é estofada, ao invés de preocupados se nós oramos e adoramos ao Senhor no culto. Preocupados se o ar o condicionado está mudando, está funcionando, ou se o meu irmão que está do meu lado está bem e precisa da minha ajuda. Preocupado se o louvor cantou as músicas que eu gosto, ou se o meu coração estava adorando a Deus, independente das músicas que eu gosto ou não. Nós estamos preocupados, eu vou apertar, tá, um pouquinho. Eu vejo isso e estou tratando mesmo com o pastor problemas da nossa igreja em geral, evangélicos, porque eu vejo isso há anos. Nós estamos preocupados no momento de oração, com quem vai orar por nós e não se vamos receber oração. Fazemos fila em quem revela e deixamos a pessoa que não revela sem oração. Então nós não somos crentes, nós não queremos oração, nós queremos revelação. E o nosso ministério de intercessão, ele não está aqui para revelar, ele está aqui para orar por você. Se você está atrás de revelação, nem peça oração. Esse não é o nosso objetivo, não é verdade, Lucas? Tá? Estou usando o ministério de intercessão, né? Mas é uma verdade.
O ministério de intercessão não está preocupado em revelar nada para ninguém. O ministério de intercessão está disposto a te ajudar no momento de dificuldade que você está passando e ser seu irmão na fé que intercede pela sua vida. É isso que a Bíblia diz sobre intercessão. Nós temos nos tornado um povo cego dentro da própria igreja, sem vida de santidade, sem vida de oração, sem busca pelo Senhor. Cada um de nós, a começar pelo mais novo na fé ao mais velho na fé, nós corremos esse risco. E o segundo ponto, para nós encerrarmos essa série de pregações, eu quero trabalhar com a sua vida nessa noite, né? E como ponto final, a segunda coisa nessa noite que a perca da visão pode fazer, olha que interessante isso, ela faz com que nós nos tornemos tão frios com as coisas do Senhor, que nada mais em nós é diferente de uma pessoa que não tem Jesus. Isso é muito sério dentro da igreja, isso é muito sério. Sabe quando você olha para um crente e parece que ele não é crente? Eu não ligo quando as pessoas falam assim para mim, você não parece ser pastor. Para mim não tem problema, porque pastor é um cargo. Agora o meu medo é quando as pessoas olharem para mim e dizerem assim, você não parece crente. Pastor é só um cargo. Agora ser crente ou não e crer em Jesus e viver com Jesus é o que vai me levar para o céu, para a eternidade. Isso é sério. Não tem diferença entre a igreja e o mundo. Não tem diferença entre uma família da igreja e do mundo. Na vizinhança, o casal que mais briga é o crente. O que mais grita é o crente. O que mais dá trabalho para os vizinhos é o crente. Estou falando que é sempre assim, tá? Estou dizendo de forma geral. O primeiro a brigar no almoço da família é o crente. Não estou dizendo para ninguém isso, tá, irmãos e irmãs? Eu tenho problema na família também. Essa semana eu estava conversando com alguns irmãos, falei, rapaz, parece que nós somos da mesma família, rapaz. Nós temos problema aqui, vocês têm aí também, o negócio é doido, hein? Olha, o negócio é louco, eu tenho uns problemas aqui na minha casa, vocês têm de vocês também, tem problema na família, também tem uns povo doido na minha casa, vocês têm um povo doido assim também aí? Eu, pastor, nós temos. Eu falei, rapaz, pensei que era só lá em casa. Pensei que era só na minha família que tem uns doidos assim, rapaz, que do nada surta. Não, uns negócios assim, né? Pensei que era só lá em casa que tinha isso aí. Família. Mas que a gente seja diferença. E quero deixar claro para os irmãos que a palavra já estava pronta, tá? Fiz bastante visita essas últimas 2 semanas, já estava pronta já. Tem nada a ver com o que eu conversei com as pessoas. Tem a ver com ser crente. Tem uma catástrofe que nem teve em Rio Bonito do Iguaçu, quem chega primeiro são os não crentes. Os crentes ficam, eu acho que eu não tenho tempo, acho que não vai dar. Acho que não vai dar para ofertar não, acho que não vai dar para ajudar não. Estou muito ocupado. Tem muita coisa para fazer. Está lá os não crentes, firme e forte, ajudando. Por que é tão difícil trazer gente para a igreja? Sabe por quê? Porque na hora que as pessoas precisam, elas têm ajuda mais de quem não é crente que o crente, que o crente nunca tem tempo para ajudar. Sabe que as pessoas não querem saber de igreja? Porque na hora que elas precisam de uma oração, o crente que tem anos de igreja fala assim, eu não sei orar. Que nunca gerou oração na sua vida. E aí deixa a pessoa sem oração. Na hora que a pessoa precisa de um conselho e um abraço, a gente fala assim, isso aí é papel para pastor, não é para mim não. Mas às vezes a única ligação que aquela pessoa vai ter com alguém de Jesus é eu e você. A única. Nós temos nos tornado um povo frio, um povo que não é diferente, um povo que não tem nada para proporcionar, só para sugar. Isso é muito sério. A perca da visão faz isso. Sabe o que a perca da visão faz? A perca da visão faz com que a gente pegue frutas verdes e tire a multiplicação de algo frutífero, porque a gente
come antes da hora. Sabe o que a falta de visão faz? Faz com que a gente coma sementes que deveriam ter sido plantadas. Com todo respeito, eu estou falando isso como pastor e disse para você que hoje eu ia apertar um pouquinho, não é para você, é para nós, é inclusive para mim. Rapaz, como é que pode a gente ter se tornado um povo que tem dificuldade de falar de dízimo e oferta? E a primeira igreja que tem lá em Atos 2, a palavra diz assim: e repartiam o pão de casa em casa, ajudando os que tinham necessidade. Aí agora a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente fala de dinheiro, porque você fala de dinheiro na igreja, o povo, ai, está falando de dinheiro, pastor, ladrão. Aonde a gente foi parar? O que aconteceu com a gente? Que o dinheiro se tornou tão delicado assim, que ele é o dono das nossas vidas, que a gente não pode falar sobre dinheiro mais. A gente não pode falar sobre dízimo, a gente não pode falar sobre oferta, que ofende as pessoas. Você sabe o que ofende as pessoas? Sabe o que realmente ofende a sociedade? É quando os nossos irmãos passam necessidade, apuro, e a igreja não tem dinheiro guardado para ajudar o irmão ou a irmã, ou a igreja não consegue levantar uma oferta para ajudar o irmão ou a irmã, mas só que o povo do mundo consegue. Isso deveria ser uma vergonha para nós. Deveria ser uma vergonha para a igreja precisar fazer algo externo para sustentar algo que é interno. Nós fazemos promoções aqui na igreja para alguns avanços. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando isso de púlpito e a minha opinião como pastor, não tem problema os outros pastores. É vergonhoso uma igreja fazer alguma promoção para pagar água e luz. As pessoas de fora não têm obrigação nenhuma com a igreja. Quem tem que sustentar a igreja é os membros da igreja que assumiram um compromisso com ela. Nós deveríamos estar ajudando em vez de sermos ajudados. As igrejas têm se transformado isso. As igrejas têm sido mais ajudadas do que ajudantes. As igrejas têm sido mais sugadoras do que abençoadoras. E foi assim de Deus eu poder ir lá em Rio Bonito. Que movimento do povo de Deus naquele lugar. Que movimento. Que movimento das igrejas católicas, evangélicas. Que movimento. Preocupados com vidas, abençoando as pessoas. Isso é igreja, aleluia. Sei que não é fácil o que está acontecendo lá, mas se levantou um povo. Algo vai acontecer. Tem pessoas que não conhecem Jesus ainda, que vão falar, rapaz, vieram lá de Cascavel, vieram lá de Foz, vieram não sei de onde, nem me conheciam, e vieram aqui me dar um abraço, vieram aqui me abençoar, falar que Jesus me ama. Sabe por quê? Porque somos diferentes. Não podemos ser iguais. A igreja precisa ir além. A igreja precisa ir além. E aí eu vou dizer para a nossa vida íntima. Pastor, o que você está querendo dizer nesse segundo ponto? Né? Que a perca da visão nos faz tão frios com as coisas do Senhor, que nada mais em nós é diferente do que uma pessoa que não tem Jesus. Deixa eu te explicar. Não oramos como alguém que tem Jesus. Não oramos. Não oramos. Não louvamos. E só cantamos músicas que não adoram o Senhor. Temos nos transformado nesse povo. Chegamos na igreja, na hora do louvor a gente fica de braço cruzado, não louva, não canta, mas no meio da semana o sertanejão está lá. E a gente fala que nós somos crente. Eu sou crente. Mentira. Mentira. Porque a Bíblia diz que todo ser que é do Senhor e todo ser que respira, louve ao Senhor, seu Deus. E diz que Deus está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então se a gente não consegue adorar, nós precisamos consertar a nossa vida. Tem algo errado com a gente. Se o nosso coração não consegue louvar o Senhor, se a nossa vida não é um motivo de louvor ao Senhor, nós temos que nos consertar. Como é que eu consigo cantar tanta coisa, como é que eu consigo me emocionar com tanta coisa e menos com a presença de Deus? Nossa, pastor, está sendo sensacionalista, está parecendo as pregações dos meus pastores de cabelo branco dos anos 90, né? Quem já teve um pastor assim? Falava para os irmãos assim, choveu, né? Derreteu, né, crente? Não vem na igreja, né? Eles estavam certos. Olha o que nós temos nos tornado. Eu lembro dos meus pastores na infância, falando, vai chegar o dia que os crentes não vão querer orar mais.
Vai chegar o dia que falar de dinheiro vai doer. Isso faz uns 20 anos, mais ou menos, 25 anos que eles falavam. Onde nós estamos hoje? Então grave bem essa pregação no seu coração. Talvez você não goste dela, mas daqui uns anos, talvez eu e você lembremos de que nós estamos falando aqui hoje. Sabe o que a gente faz? Não ajudamos mais com as nossas finanças, não porque estamos em um tempo difícil de ajuste, a gente entende. Às vezes tem algum irmão ou irmã que não pode ajudar. E sim, porque não queremos e preferimos uma vida luxuosa do que uma vida generosa. Sabe que nós temos tornado os crentes do luxo. Olha o meu carro que Deus me deu aqui, ó. Aí o irmão que está no banco de trás da igreja não tem carro para vir no culto. Mas olha o meu carro que Deus me deu. Crente do luxo a gente tem se transformado. Esse é o povo que a gente tem se transformado. Celularzão na mão, só postando coisa que Deus fez e tá, não sei o que, tá. Mas assim, ó, não dizima, não oferta, não ajuda o necessitado, o pobre. Aqui, ó, é só para mim. É só para mim. O pastor vai roubar. A igreja é de ladrão. Vai faltar se eu der dízimo. Se eu ofertar, vão desviar. Então eu vou cuidar da minha casa, os outros se viram com a deles. Você nunca ouviu isso de crente, não? Como eu disse aqui, não tem visitante quase, né? Então a gente pode apertar um pouquinho mais. Você nunca ouviu isso de crente? Só eu que ouvi? Só eu que fico assustado com essas coisas? Gostou dessa, né? Crente do luxo. Vai pegar. Crente do luxo. Crente que fica no luxo e não é generoso. Consegue ser generoso. Crente que não consegue deixar um final de semana sem comer uma pizza e dizimar na igreja. Prefere comer a pizza. Crente que não consegue ficar uma semana sem ir num lanche e ajudar um irmão que está necessitado e ofertar quando a igreja levanta uma oferta específica. Ah, mas é o meu lanche, é mesmo? Então vamos rasgar o Pai Nosso. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Tem alguma coisa errada com a gente. Tá difícil, né? Eu sei. Eu também, foi difícil para mim hoje à tarde também. Quando eu terminava de olhar aqui, eu falava, meu Deus do céu, acho que se duvidar, mais uns 10 vai embora hoje. Não volta mais. Mais uns 10 talvez não vai querer vir na igreja mais. Já não está muito bom o negócio, vai piorar um pouco. Porque é difícil, é polêmico falar sobre isso, mas é necessário. Vou apertar mais um pouquinho a gente, cada um de nós, não servimos mais ao próximo, porque estamos sempre ocupados, mas passamos horas no celular, ou até mesmo cuidando mais do que um cachorro do que gente. Isso é o povo de Deus. Eu passo mais tempo cuidando de cachorro do que de gente. Eu passo mais tempo no TikTok do que mandando mensagem para saber como meus irmãos estão. Eu passo mais tempo preocupado se tem ET, se tem extraterrestre, se Jesus está vindo no dia 22/9/2026, que o Azteca falou, que a previsão do profeta africano disse que o Bolsonaro vai ser preso, e eu estou lá assistindo as profecias, e o meu irmão está sofrendo do meu lado, e eu não consigo mandar uma mensagem para ele, para saber se ele está bem. Mas eu sou um super crente. Eu sou alguém cheio de Deus. Eu sou do fogo. Não sou frio. Sou do fogo. Será mesmo? Será que a gente só não assiste aquilo que nos chama atenção? Será que a gente só não cuida e só não dá atenção para aquilo que satisfaz o nosso coração? E isso não é cristianismo. Cristianismo é fazer muitas coisas que não satisfazem o nosso coração por amor a Deus e amor ao outro.
Cristianismo é abrir mão muitas vezes de quem somos por amor ao Evangelho do Senhor e crer que a eternidade é maior do que essa eternidade desse mundo, desse terreno, desse tempo que vai passar. Nós precisamos voltar ao Evangelho, meu irmão, minha irmã, nós estamos perdendo a visão. Eu quero resumir uma coisa com você para a gente orar. Quero que você preste bem atenção nesse resumo do porquê que eu preguei isso. Sabe por quê? Sabe o que a falta da visão faz em sua raiz? Eu vou ler, tá? Para você, para depois eu não errar aqui. Sabe o que a falta de visão faz em sua raiz? Ela não cega somente quem perdeu a visão. Ela faz com que o cego se acostume tanto com a sua cegueira, que quando alguém vê, o que vê é chamado de errado. Conseguiu entender? A perca da visão, ela não cega somente quem perdeu a visão. Ela faz com que o cego se acostume tanto com a sua cegueira, que quando alguém vê, o que vê é chamado de cego. A pessoa está tão cega, que quando alguém vê, ela quer que o outro seja cego igual ela. As igrejas têm se tornado um povo assim. Eu estou tão cego, que quando o pastor fala de dízimo e oferta, eu saio do culto e mando mensagem para o irmão e digo assim: tá vendo? Eu não falei para você? Nós estamos tão cegos, que quando fala de santificação, a gente sai do culto reclamando e dizendo assim: pastor pegou no nosso pé, pastor acha que a gente vai ser santo, que a gente não tem erro, quem vê pensa que ele é perfeito. Ah, você nunca viu crente assim? Já vi vários. A gente está tão cego, que quando a palavra é pregada, a gente sai do culto e reclama na frente dos nossos filhos que são menores de idade da igreja. E aí quando eles se tornam adolescentes ou adultos, a gente quer saber por que eles não querem saber de igreja. Sabe por quê? Porque você reclama da casa do Senhor e daquilo que é santo, transformando em profano na vida de alguém que deveria ser santo. O cego, às vezes ele está tão cego, que quando alguém vê, ele quer que o outro seja cego igual ele. O cego ele é tão cego, que quando fala de pecado, ele acha que está acusando, ao invés de gerar arrependimento. O cego ele está tão cego, que quando você fala de Jesus, ele acha que não precisa de Jesus. O cego ele está tão cego, que quando você fala que Jesus ama ele acha que você está pegando no pé dele e quer fazer ele de um crente moldado. Não, você só quer que ele seja salvo. Mas ele está tão cego, que ele quer que você seja cego igual ele. O cego ele está tão cego, que ele olha para a sua igreja, e ele compara a sua igreja com outras igrejas, e ele diz que a sua igreja está mal, porque a sua igreja prega a verdade. Mas ele é cego. A sua vida está destruída, e ele quer ensinar os outros a viver a vida com Deus, porque ele é cego. O cego ele é tão cego, que ele reclama da igreja e dos seus líderes, mas ele nunca assume responsabilidade nenhuma para fazer diferença. De tão cego que ele é. O cego está tão cego, que quando alguém vê uma outra pessoa que precisa de Jesus, o cego diz assim: não perca tempo, isso aí não tem jeito mais. Já ouviu isso de crente? O cego ele é tão cego, que ele diz que é crente, ele olha para a amiga que está num problema no seu relacionamento e diz para ela: crente, larga dele, ele não te merece. Crente. O cego ele é tão cego, que quando um filho dá problema, ele diz assim: o filho da minha amiga nunca teve jeito, eu acho que o seu não vai ter também. A crente, ou o crente, né? Digo a crente numa questão que mulher conversa mais, né? O homem é mais fechado. Mas vamos para o homem. O cego é tão cego, que ele acha que para ser macho, ele tem que olhar para outras mulheres e parar de olhar para a esposa dele, e que isso é respeito. O cego ele é tão cego, que ele acha que trocar mensagem com uma mulher que não é esposa dele é normal, porque ele é homem. E ele se diz crente. E aí quando alguém vê e diz que está errado,
Ele chama aquele que viu de fundamentalista, sensacionalista, fascista. Já ouviu essa palavra? Fascista. O cego, ele é tão cego que quando você trata a homossexualidade como pecado, ele diz que você é preconceituoso. Ele quer que você seja cego igual ele. E contra toda a biologia, até ciência, vai contra toda a ciência e tal, por causa de um idealismo. Ele quer que você seja cego junto com ele. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu e você temos que fazer uma escolha. Ou a gente assume quem nós somos diante de Deus, ou a cegueira desse mundo vai tomar conta da minha casa, da sua e da minha e da sua vida. Isso é muito sério. Porque quem vê corre o risco de ficar cego, porque o cego quer que você fique cego também. Sabe a cegueira que a igreja tem vivido? Uma pregação como essa, se duvidar, cai no YouTube, e a gente acha normal. Uma pregação como essa, os irmãos da igreja se juntam às vezes para dizer que o pastor acusou alguém, mas era a Bíblia. A gente está tão cego, que a gente sai de um culto como esse dizendo que não tinha Deus. Sabe por quê? Porque a palavra nos incomodou. Mas deixa eu falar um negócio para nós que estamos cegos, cada um de nós, em alguma área da nossa vida. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, homens e mulheres não gostariam de ver o que Deus era e os seus ouvidos coçariam por causa da palavra pregada. Seus ouvidos teriam comichões, ia coçar, incomodar por causa daquilo que a palavra de Deus dizia. O cego que gosta de ser cego nunca vai querer um óculos para enxergar. Ó, tá vendo, o Cristo? O cego que gosta de ser cego não é um problema. Ele não tem problema crônico, ele só precisa de um óculos. Mas ele é tão cego que ele não quer colocar algo no rosto que pode fazer ele ver. Vou voltar lá no começo. Luz para os meus pés, a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E é luz para o meu caminho. Bíblia. Nós precisamos de Bíblia. Precisamos de movimento. Precisamos de Bíblia. Vai tirar a cegueira, vai trazer luz para o caminho do povo de Deus, vai tirar a cegueira da nossa casa, vai tirar a cegueira dos nossos relacionamentos, vai tirar a cegueira dos nossos olhos, vai tirar a cegueira da nossa religiosidade. Jesus não é metodista, Jesus não é protestante, Jesus não é da metodista catarata, Jesus é Jesus, Senhor e Salvador. Cegueira, cegos espiritualmente, cegos, preocupados com estruturas, enquanto tem gente morrendo sem Jesus. Estamos cegos. Então que a gente possa gravar esse resumo na nossa mente, né? O cego às vezes é tão cego que ele quer que fique cego aquele que está vendo. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes na minha vida, não estou falando de você, tá? Às vezes na minha vida vai ter algumas cegueiras e Deus vai usar a igreja para abrir os meus olhos. E às vezes na sua vida Deus vai usar o seu pastor para abrir os seus olhos. A gente tem que deixar de ser cego. Falar a verdade, tem coisas que eu estou vivendo que é culpa da minha cegueira e eu preciso me consertar diante de Deus. Olá! Se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.